E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Alguns padres podem ser vistos se aproximando da colmeia Solamira. Uma vez que conseguem entrar, Black Hat observa que há algo errado, mas o padre está decidido quanto às ordens de encontrar a rainha. Então eles prosseguem. Eles ouvem alguns barulhos na frente e preparam suas armas quando de repente percebem que é uma armadilha, pois algumas pessoas são puxadas para debaixo do chão. Alguns deles são levados e outros escapam em direção à luz do dia. Embora, quando chegam ao último túnel, o padre não consiga ajudar Black Hat a evitar a captura. O mundo dos padres é um mundo que sempre teve vampiros. Uma guerra sangrenta entre os humanos e os vampiros foi travada por eras, destruindo uns aos outros e ao próprio mundo. Enfrentando a extinção, os humanos recuaram para cidades muradas sob a proteção da igreja. Então eles criaram a arma definitiva contra os vampiros, os padres. Eram poderosos guerreiros treinados na arte do combate e que dizimaram sozinhos a ameaça vampírica. Os vampiros não era mais um problema, então a igreja decidiu acabar com a organização dos padres. Apenas alguns deles permanecem integrados a uma sociedade que não mais precisava deles, caindo no esquecimento junto com os vampiros. Muitos anos depois, Owen perfura o solo para verificar os níveis de radiação. Ele diz à sua esposa Shannon que, de acordo com suas descobertas, eles podem começar a plantar. Lucy, a filha do casal, chega em casa e imediatamente faz um comentário brincando sobre o jantar ser sopa radioativa de novo. Owen pergunta onde ela esteve e quando ela diz que estava na cidade, ele fica chateado porque ela desobedeceu sua palavra. Ela diz que já é grande o suficiente, mas ele diz que a regra não se aplica onde vivem. Sacrifícios precisam ser feitos lá. Lucy fica irritada porque se sente prisioneira no posto avançado onde moram. Shannon interrompe a discussão e os faz rezar, acalmando-os efetivamente. De repente o chão treme e Lucy fica assustada. Owen olha para fora e vê um grupo de vampiros se aproximando da casa. Ele diz às mulheres para se esconderem embaixo. Shannon abre o esconderijo deles e coloca Lucy dentro, dizendo para ela não gritar. Aconteça o que acontecer. Ela permanece na casa para ajudar Owen. Lucy ouve tiros e seus pais gritando, sendo despedaçados pelos vampiros. A escotilha se abre e alguém entra, aterrorizando Lucy. A linha do horizonte da cidade da catedral pode ser vista. Ainda está sob a proteção da igreja. Seus habitantes estão constantemente sob o olhar do clero dominante. Enquanto o padre pode ser visto andando entre as pessoas, os sinos da igreja tocam e todos param para prestar homenagem, com uma voz desencarnada dizendo que se impor contra a igreja é estar contra Deus. O padre vai para um confessionário e entra na cabine automatizada. Ele implora para ser perdoado por seus pecados e sua voz é reconhecida pela máquina. O Monsenhor Orelas automatizado aparece na tela e o padre imediatamente segue para sua confissão. Ele teve sonhos sobre a guerra com os vampiros e o tempo em que não pôde salvar um de seus homens. O padre começou a questionar e duvidar de sua fé. O Monsenhor automatizado responde que o diabo tem muitas formas e que se pode combatê-lo com sacrifício pessoal e trabalho, e então lhe dá suas orações de contrição. Mais tarde, o padre está voltando para casa e está em um elevador com um garoto e sua mãe. O menino pergunta sobre sua tatuagem, mas sua mãe diz que ele não deve falar com padres. No momento em que ele está prestes a entrar em seu apartamento, ele derruba um homem que o estava seguindo. Hicks diz que é o xerife, e diz o acontecido com seu irmão Owen, falando que ele foi ferido. Lucy foi levada pelos vampiros e Shannon foi morta. O homem segue o padre para dentro e diz que Lucy falou sobre ele como um herói de guerra, o melhor em matar vampiros. Ele diz que irá atrás dela e poderia usar sua ajuda ao lado dele. O padre não pode apenas aceitar. Ele vai ver o clero dominante para pedir a reinstalação de sua autoridade como padre. Monsenhor Orelas foi informado por Monsenhor Chamberlain de seus problemas. O padre diz a eles que sua família foi atacada por vampiros, ao que o Monsenhor ri, dizendo que nenhum vampiro escapou das reservas. Ele acha que foi obra de bandidos dos desertos e que o xerife estava enganado. O Monsenhor diz que não há mais ameaça de vampiros. Chamberlain tenta ajudar o padre em sua busca, mas ele o recusa e ordena ao padre que não abale a fé dos cidadãos. O padre continua a questioná-lo e é lembrado pelo Monsenhor que questionar a autoridade do clero é absolutamente proibido. Se ele os desobedecer, seria destituído da ordem e excomungado. Enquanto isso, em um trem em movimento rápido, Lucy é mantida em uma gaiola pelos vampiros. Ela é provocada por um deles até que Black Hat chega. Ele diz a ela que ela está em uma gaiola para sua própria proteção. Ela diz a ele que seu tio, o padre, virá atrás dela e dele. O que ela não sabe é que Black Hat está contando exatamente com esse fato. Monsenhor Chamberlain diz ao padre que o julgamento é final, mas ele está decepcionado porque depois de tudo o que sacrificou, eles não o ouviriam. Chamberlain diz que a guerra já foi vencida há muito tempo e o padre discorda.
Ele diz ao padre para não cometer sacrilégio apenas para caçar um pequeno bando de catadores. O padre diz que precisa e a polícia invade o bar em que estão. Chamberlain diz que ele precisa pensar no bem maior e não provocar algo que possa causar mais danos. O padre está decepcionado mesmo que Chamberlain queira ajudá-lo a não cometer um erro. Ele está pronto para quebrar seu voto e derruba os policiais um por um em questão de segundos. Mais tarde, ele é visto se preparando suas armas para ir atrás da garota. Ele descobre sua moto e sai da cidade da catedral. O padre deixa os últimos vestígios do mundo humano e entra na paisagem desolada e cruel do deserto. Com uma velocidade incrível, ele chega ao posto avançado de seu irmão. O padre entra na casa destruída e encontra uma foto da família de Owen. O xerife pensa que ele está saqueando, mas quando percebe que é o padre, fica feliz em vê-lo chegar. Eles vão juntos para a cidade. Assim que chegam, o xerife expulsa um vendedor de sua cidade por tentar vender armas falsas contra os vampiros. Os habitantes protestam e dizem que precisam das armas, mas Hicks diz que não há mais vampiros. Mais tarde, ele e o padre conversam enquanto esperam o médico permitir que vejam Owen. O padre entra e se senta ao lado dele. Owen pergunta por que ele nunca voltou, ao que ele responde que não podia mais. Quando Owen lamenta que não pôde salvar Shannon porque não tinha seu dom, o padre o consola dizendo que ele lhe deu uma vida que ele não pôde. Ela nunca se esqueceu dele. Owen pede a ele que prometa que encontrará Lucy e matará todos os vampiros. Mais tarde, o xerife diz ao padre que o clero está procurando por ele e que não permitem o resgate de Lucy. Ele diz que quer se juntar à equipe de resgate do padre, mas ele o testa recusando. Hicks pega uma bala e a corta ao meio no ar com uma faca. O padre pergunta se ele é bom com uma arma e ele diz que é ainda melhor do que com uma faca. Antes de sair do quarto, ele pergunta ao padre por que ele está preparando as balas, já que não usam armas, e ele responde que são para ele. De volta à cidade da catedral, um esquadrão de padres foi convocado para os monsenhores. Suas ordens são trazer o padre morto ou vivo. Um dos padres, a sacerdotisa, não gosta dessa ordem. Contudo, eles ainda partem. O padre comparece ao funeral de seu irmão, que foi sepultado ao lado de Shannon. Hicks se junta a ele no posto avançado de Owen e pergunta o que ele encontrou. O padre encontrou pegadas que não correspondem nem aos vampiros nem a seus familiares, que são pessoas infectadas pelo gene dos vampiros. Eles começarão a busca na direção de onde vieram. Os dois dirigem até a reserva de vampiros mais próxima. O xerife diz que são uma tribo caída. Eles não terão muito tempo, já que o sol está se pondo. Uma vez dentro, eles veem que não há guardas lá e que o lugar está infestado de familiares ilegais. O xerife explica que a maioria dessas pessoas são familiares voluntários, querendo se infectar eventualmente. Eles se aproximam de um familiar e ele diz que o padre não é bem-vindo lá porque suas terras são protegidas. O xerife lhe diz o que estão procurando e o familiar diz que ninguém passou por sua reserva. Eles abrem o portão principal e entram, encontrando o lugar em péssimo estado e os corpos dos guardas espalhados no chão. O padre entra em uma cela e interroga um familiar, ameaçando-o de que abrirá o caixão de seu mestre se ele não lhe disser onde está Lucy. De repente, um grupo de familiares aparece, prontos para lutar. Eles atacam o xerife, que corre para fora apenas para ser atacado pelo outro familiar. O padre aparece no momento certo e mata os familiares, exceto um. Ele o interroga, mas ele defende os vampiros e faz o padre parecer o monstro. O sol começa a se pôr e ele diz que é tarde demais, porque a noite é o tempo deles. Uma vez que o sol se pôs, os vampiros saem de seus caixões e cercam instantaneamente o padre e o xerife. O padre tira uma bíblia e começa a ler, mas instantaneamente tira armas de entre as páginas e as usa para matar dois dos vampiros. Ele luta com outro e, saltando para o combate, mata mais um com sua lâmina sagrada. Enquanto isso, Hicks tenta atirar em um monstro, mas quando é dominado, o padre chega e o salva. De repente, um dos vampiros solta um grito e foge. O padre volta ao familiar e pergunta novamente a ele. Ele diz que a levaram para o oeste, mas que nem mesmo sabe o que está por vir. O vampiro volta e ataca o padre. Eles lutam e caem dentro dos limites da reserva. Hicks espera com sua arma pronta, mas é o padre quem sai vivo. Os dois falam sobre o que devem fazer e o padre diz que a colmeia Solamira está a oeste. Hicks pensou que todas as colmeias estavam destruídas, mas ele diz que ainda devem verificar e talvez, se encontrarem os vampiros desaparecidos da reserva, também encontrarão Lucy. Então ele dá a Hicks algumas dicas sobre como matar vampiros, porque eles não se movem como humanos. Se ele quiser matar um, precisa antecipar seus movimentos. Enquanto isso, o vendedor da cidade faz uma visita a Black Hat para lhe dar algumas informações. Ele pede alguma compensação, mas Black Hat ameaça beber seu sangue, então ele lhe dá as informações mesmo assim. O vendedor lhe diz que o padre apareceu na cidade depois que levaram Lucy e que ele estava com o xerife. Black Hat diz que ele se saiu bem, mas ainda bebe o sangue dele e o transforma em um familiar.
Simultaneamente, a padre chegou ao posto avançado e está seguindo o rastro do padre. O xerife e o padre continuam a seguir para o oeste. Enquanto fazem uma pausa, o padre pergunta se o irmão sabia que Hicks estava junto com Lucy, ao que ele responde que não. E a sua pergunta se ele a amava, ele responde sim. O padre lhe diz que se ela estiver infectada, ele a matará. O xerife diz que não permitirá que ele faça isso. Finalmente, eles chegam à colmeia e sobem em suas paredes. Uma vez dentro, o padre tem flashbacks do tempo em que esteve lá durante a guerra. Ele lança um sinalizador no buraco escuro da colmeia e diz ao xerife para atirar em qualquer coisa que se aproxime e não seja ele. Em seguida, o padre desce no buraco. Hicks encontra um brinquedo enterrado sob a sujeira e explora o nível da colmeia em que está. Uma criatura aparece atrás dele. Enquanto isso, o padre investiga os túneis da colmeia. Ele vê alguém correr por ele e o segue. Quando vê uma luz no final de um túnel, é atacado pela sacerdotisa. O padre pergunta o que ela está fazendo ali e ela diz que foi enviada pelo clero. Ela e os outros se separaram na reserva. Ele lhe diz que não teve escolha a não ser quebrar seu voto. Eles ouvem tiros ao longe. Quando encontram Hicks, o padre lhe diz que a criatura é um guardião da colmeia, que é grande demais para descer lá. Os padres pulam para lutar contra ele. A criatura feroz quase mata o padre, mas sua parceira atrai a atenção do monstro para o deixar desprevenido entre os buracos na parede. Os padres se reagrupam e trabalham juntos para chegar à criatura usando sua força. Saltam para cima da fera e o padre desfere o que parece ser o último golpe. De repente, a criatura acorda e Hicks a mata a tiros. Mais tarde, os padres conversam enquanto Hicks guarda a entrada. A sacerdotisa pergunta por que haveria um guardião em uma colmeia abandonada. Então ela lhe diz que o xerife tentará impedi-lo de matar Lucy se ela estiver infectada. O padre acha que ele não seria capaz de fazer isso. Eles falam sobre o que fizeram após a guerra e compartilham suas dificuldades. Ela diz a ele que não o levará, mas que veio ali para avisá-lo. Ela, assim como ele, está sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático depois da guerra. Nos bons momentos, porém, ela pensa nele. Os três continuam explorando a colmeia e chegam a uma nova seção reconstruída. Eles entram apenas para encontrar uma colmeia enorme feita para um novo exército. O único problema é que não há ninguém lá. Enquanto continuam investigando, a sacerdotisa diz a Hicks que o padre foi levado muito depois pelo clero e seu sacrifício foi maior do que para a maioria deles. Ele se aproxima deles, dizendo que o ar está mudando e encontram uma saída enorme que dá para a cidade de Jericó, para onde os outros padres estavam indo. Simultaneamente, o trem de vampiros chega à estação de Jericó, para espanto do homem que trabalha lá. Ele para bem na frente dele, mas ninguém desce. Quando ele vai verificar a porta, um vampiro o mata. Então Black Hat sai, chamando os outros para começar a caçada. Uma família está ouvindo música quando um vampiro invade sua casa e mata o pai. Toda a cidade está sob ataque do exército de vampiros, enquanto Black Hat o conduz como uma ópera. De repente, os três padres que estavam atrás do padre chegam e o enfrentam. Ele derruba o primeiro sem problemas. Black Hat pergunta aos dois restantes se eles querem se juntar a ele. Na manhã seguinte, o grupo chega à cidade para encontrá-la desolada. Eles se separam para procurar pelos prédios. A sacerdotisa encontra dinamite, e o padre entra em uma casa vazia. Hicks e a sacerdotisa se encontram e ele lhe diz que não há mais ninguém. Ela diz que havia muitas bocas para alimentar. Eles encontram o padre no meio da cidade rezando diante dos corpos dos outros padres. Ela se junta a ele no chão. Hicks pergunta que tipo de vampiro poderia ter matado 3 deles. O padre responde que é algo que eles não viram antes. Eles vão à estação de trem, onde Hicks lhes diz que o trilho vai até as cidades e Jericó é a última parada no deserto. A sacerdotisa e o padre percebem que tudo foi um plano sistemático para tirar os padres das cidades, para que o exército inteiro de vampiros possa derrubar as cidades indefesas. Ela mostra a eles a dinamite e faz um plano em que ela derrubará a ferrovia e os dois pegarão Lucy do trem. O padre parte para abastecer as motos. Enquanto isso, Black Hat oferece comida a uma Lucy muito cansada e machucada. Ele diz a ela que quer o que todos querem, viver sem o peso do pecado. Lucy pega uma faca e a esconde, então pergunta o que ele é. Ele explica que acredita que os vampiros são mais puros do que os humanos e que ele é aquele que vai purificar o mundo impuro. Black Hat acrescenta que ela e o padre vão ajudá-lo a fazer isso. De volta a Jericó, Hicks pergunta à sacerdotisa como o padre pode matar Lucy se ela estiver infectada quando ela é sua própria carne e sangue. Ela diz a ele que se tornar um familiar significa que ela não pertence a ninguém mais. Antes de deixarem a cidade, eles queimam os corpos dos outros 3 padres. A sacerdotisa diz ao padre para lembrar que seu poder não vem da igreja, mas de Deus. Ela o ama e diz que uma parte dela esperava que a morte de Shannon o libertasse finalmente. Então o deixa com uma arma especial. Em seguida, eles dirigem juntos em direção ao trem e param para observá-lo.
quando então Hicks ameaça matá-lo se o padre não prometer que não matará Lucy se ela se transformar, e diz achar que ele não se importa com ela. A sacerdotisa diz que Lucy é sua filha, que ela era apenas um bebê quando o clero levou o padre. Ele então a deu para Owen criar e esse foi seu sacrifício. O padre lhe diz que se ele o matar não será capaz de salvá-la sozinho, mas eles só podem fazer isso juntos. À medida que se aproximam do trem, o padre diz à sacerdotisa para explodir os trilhos, independentemente de ainda estarem nele. Rick salta no trem no último vagão, logo avança e entra no compartimento. A sacerdotisa avança na frente quando vários motoqueiros saem do trem e vão atrás dela. Mas então ela ativa o nitro da moto e escapa deles. Hicks entra em um ninho de vampiros e o padre sobe no topo do trem onde Black Hat o espera. Black Hat explica ao padre perplexo que a rainha vampira o transformou em um vampiro humano e pede a ele que se junte a ele para que possam retornar à cidade como irmãos. O padre pergunta sobre sua filha e ele diz que ela está esperando por sua decisão. Ele o ataca, mas Black Hat desvia de seu ataque e diz que agora é mais forte do que ele, então ele não pode vencer. Enquanto isso, a sacerdotisa prepara os explosivos nos trilhos e os arma, enquanto vê os motoqueiros se aproximando. Ela se prepara para lutar contra eles e entra instantaneamente em combate. Ela elimina todos um por um com grande habilidade em um incrível feito de poder e técnicas precisas. De repente ela percebe que um dos familiares desmontou o detonador e ela elabora um novo plano. O padre e Black Hat estão lutando no trem quase igualando em habilidade e força. Mas o vampiro sempre encontra a vantagem. Ele pede ao padre para se juntar a ele novamente, mas ele se recusa e lança seu punho em sua direção, com Black Hat desviando de todos os seus movimentos. Ele derruba o padre e pensa que o empurrou para debaixo dos trilhos, mas felizmente o padre conseguiu se agarrar ao trem. Simultaneamente, Hicks está navegando pelo trem e escapa de um ninho de vampiros despertando. Então ele encontra Lucy sendo levada por um familiar. Ele quer explodir a porta quando o padre soca o caminho para dentro do trem. De repente, os vampiros entram no vagão do trem, logo Hicks atira neles e depois faz buracos no teto para a luz do sol queimar os vampiros. Eles vão atrás de Lucy pelo trem e quando finalmente a alcançam, Black Hat impede que eles cheguem até ela, jogando Hicks para fora do trem. Hicks encontra a motocicleta de um familiar. O padre está sendo espancado por Black Hat, mas Lucy consegue se soltar do aperto de seus captores e o incendeia. Então ela vai atrás do vampiro, mas Black Hat a bloqueia e lhe diz que o padre é seu pai e depois a derruba. O padre torna a atacá-lo, porém o vampiro o prende na parede com sua própria lâmina. Black Hat leva Lucy para fora do trem e deixa o padre queimar. Ao mesmo tempo, a sacerdotisa montou os explosivos em sua moto e corre em direção ao trem. O padre retorna à consciência e se solta da parede. Black Hat está pronto para transformar Lucy quando o padre aparece e o ataca. Ela cai, mas ele a agarra a tempo. Eles ficam pendurados na lateral do trem e Black Hat se prepara para empurrá-los, quando veem a sacerdotisa se aproximando. Ela pula da moto antes de atingir o trem e o padre pula segurando Lucy. O trem é destruído junto com todos os vampiros dentro dele. Hicks vê a explosão e corre em direção a ela. Ele chega e encontra o padre e Lucy vivos. A garota pula em seus braços. A sacerdotisa caminha em direção a eles e o chapéu de Black Hat cai no chão. Mais tarde, o padre entra em uma missa realizada pelo Monsenhor Aurelas. Ele se aproxima dele enquanto o menospreza por ter voltado. O padre joga a cabeça de um vampiro na frente de suas pernas e diz para ele verificar o trem em chamas fora da cidade. Ele diz que a rainha vampira não estava entre eles. Aurelas o chama de charlatão e ameaça. O padre diz que a guerra com os vampiros está apenas começando enquanto sai. Finalizamos com ele encontrando a sacerdotisa no deserto, e ela o informa que contou aos outros que os encontrarão no ponto de encontro em outra cidade. Concluímos vendo o padre partindo na frente sozinho.